Olá, eu sou a Rebeca, da revista Helenas. Você está assistindo a uma entrevista do projeto Eleições de 22, Mulheres Candidatas e seus programas. Convidamos as mulheres candidatas de todos os partidos do nosso estado, via contatos disponibilizados na base de registro do TRE, para trazer o debate para a esfera de Bauru. Nosso propósito principal é difundir os seus programas, minimizando a desigualdade política e proporcionando visibilizar pautas que problematizam as nossas vivências. Hoje eu estou com a candidata Gabi Sabino. A Gabi é jornalista, ela é pós-graduada em gestão pública e ela é candidata a deputada estadual pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro de São Paulo. Tem 7 anos de experiência na administração pública, com passagens por subprefeituras da cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Secretaria Municipal do Licenciamento e Urbanismo. Nessa última, coordenou o processo participativo de revisão do Plano Diretor Estratégico da capital paulista. É membro do movimento Acredito, formado pela Escola de Educação Política Renova BR, e líder da iniciativa Vamos Juntas, de empoderamento de candidatas femininas. Foi diretora de Relações Institucionais da Portuguesa de Desportos, posição da qual se licenciou para concorrer nas eleições de 22. É isso aí, Gabi? É tudo isso aí. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade e parabéns pela iniciativa também. Acho que a gente precisa de cada vez mais organização e visibilidade para as candidaturas femininas serem realmente competitivas. Obrigada. Vamos começar? Bora. A primeira pergunta aqui. O Brasil está entre os 5 países que mais violentam e matam as mulheres. Diante disso, qual é a sua proposta para combater o feminicídio e a violência contra as mulheres? Rebeca, essa é uma pergunta profunda, né? Porque a gente pode pensar em vários pontos que estão nesse ciclo. E quando eu penso nesse ciclo, eu penso na raiz do problema. Porque esse homem, essa pessoa, ela não nasce uma agressora. Ela se torna um agressor de mulheres, como se fosse uma chavinha que vira por conta do sistema que a gente vive, que é machista, que é homofóbico. Então, existe um histórico por trás e que está ligado nessa construção, está totalmente ligado nessa construção social. Então, quando a gente for pensar em como combater o feminicídio e a violência contra as mulheres, a gente não pode só pensar na ponta do atendimento. A gente tem que pensar em como essa educação está sendo feita dentro das escolas. Será que não era importante a gente falar sobre violência sexual dentro das escolas de uma forma com que a criança e o jovem entenda? Será que a educação sexual não ia evitar várias dessas questões ao longo da vida adulta? Então, eu acho que eu, como candidata a deputada estadual, preciso pensar nesse ciclo que envolve o feminicídio no Brasil. Preciso pensar nas delegacias das mulheres, preciso pensar no atendimento e no acolhimento dessas mulheres quando elas chegam numa casa da mulher brasileira, por exemplo, mas eu também preciso pensar em como a gente está educando as nossas crianças e os nossos jovens. Qual é esse tipo de educação? Como que é essa criação da violência sexual? Então, eu acho que a gente tem que ir para a raiz do problema e eu preciso fiscalizar o governo estadual, né, como deputada. Eu preciso entender como que está esse orçamento, como que está o orçamento de segurança pública, de assistência social, de educação. A gente está prevendo projetos que vão tratar na raiz do problema? Onde a gente está colocando esse orçamento? É só no atendimento final? Está na saúde da mulher? Então, acho que um dos principais papéis de uma deputada estadual é fiscalizar o governo do estado. E como a gente pode propor modificações nesse orçamento, é propor modificações que atuem nessa questão e que atuem na prevenção do aumento da violência contra a mulher no nosso estado e no nosso país. Ok. Você falando disso, a gente acaba caindo também na questão do machismo, né? Que entra aqui na questão 2. Nós sabemos que as mulheres são vítimas do machismo em diversos espaços, no trabalho e nos estudos, por exemplo. No ambiente político, você sentiu a sua pressão? De que forma? Olha, você leu aí, né? Eu estou há 7 anos na Prefeitura de São Paulo, eu entrei estagiária, saí coordenando um dos principais projetos da gestão e um dos projetos mais políticos, que é a revisão do plano diretor. E aí, além disso, diretora num clube de futebol, onde mulheres são 3% só das diretoras. Então, eu fui desafiar aí o projeto de poder dos homens na política e no futebol.
que são duas coisas muito difíceis e que a gente sofre o assédio, a gente é vítima de machismo o tempo inteiro, seja nas arquibancadas, seja no gramado, seja nas diretorias, seja dentro da Assembleia e seja também na Prefeitura de São Paulo, que foi onde eu tive a maior parte da minha experiência profissional. Não vou te falar assim, eu não senti nada fisicamente diretamente a mim, vi muito dos ataques a outras colegas, mas o que eu sofri muito foi o que essa menina vai fazer coordenando os principais projetos da gestão, pensando no desenvolvimento urbano de uma das maiores cidades da América Latina para os próximos anos. E eu tinha que provar muito mais do que qualquer homem que estava na mesa que eu era capaz de pensar isso, que eu era capaz de coordenar uma equipe, que eu era capaz de conversar com os movimentos de moradia, com os secretários, de conversar com o prefeito. Então, o tempo todo era um questionamento da minha capacidade como profissional. E eu sei que isso vem do machismo, eu sei que isso vem de eu ser uma mulher jovem ocupando um espaço onde os homens não queriam respeitar. Então, eu passei isso muitas vezes, sigo passando como candidata. As pessoas não levam a sério, muitas das vezes, na hora que vê a foto, ou na hora que me vê panfletando, ou falando em algum evento. Mas aí, quando para um pouquinho para escutar a história, ver que eu sou jornalista, pós-graduei em gestão pública, fiz vários cursos, me preparei. A gente sabe que nós, mulheres, a gente acaba se preparando 10, 15, 20 vezes mais para poder ocupar esses espaços, porque eles são muito inacessíveis para a gente. Então, eu sofri essa opressão em vários desses lugares, mas a gente tem que ir combatendo. Então, a gente combate se preparando, a gente combate reprimindo certas atitudes, a gente combate pegando na mão uma da outra. Eu fazia muita questão de compor as minhas equipes com mulheres. Acho que quando a gente ascende um pouquinho, ocupa uma outra posição, a gente tem que puxar outras com a gente. Então, eu vejo muito isso hoje na política, por exemplo. Eu vejo muitas candidaturas femininas se apoiando, deputadas federais, estaduais, eleitas, que estão abrindo espaço para as outras candidatas também. Então, eu sei que a gente tem um caminho muito longo pela frente, mas eu estou otimista porque, de degrau em degrau, acho que a gente está subindo um pouquinho a escada. Antigamente não seria nem possível pensar numa candidatura que nem a minha, ou numa candidatura que nem várias outras que a gente está vendo por aí. Você falou sobre a questão do trabalho, né? E eu queria entrar numa questão. A nossa revista ela tem um projeto que é a Feira das Helenas, para ajudar as mulheres empreendedoras para ter a oportunidade de expor os seus trabalhos. O que você acha importante para as mulheres que estão tentando se colocar profissionalmente como empreendedoras? O que você pensa assim, de incentivo, de projetos? Eu acho essa pergunta ótima, porque eu já empreendi várias vezes, eu já tive uma loja de roupa, eu já tive um pet shop, eu era aquela de quando pequenininha fazia pulseirinha para vender na escola e tal, mas isso vem muito da minha família, eu venho de uma família de empreendedores, de comerciantes portugueses, a gente já teve padaria, mercado, balada, um monte de coisa. E eu vi muito de perto o quanto é sacrificante empreender, mas na minha família sempre foram os homens que estavam empreendendo antes de mim. Então, eu não via muito da minha mãe, muitas duplas jornadas, nem das minhas tias, vi mais dos meus pais, dos homens da minha família. Mas quando eu comecei a empreender, minha irmã, que é dona de restaurante, também começou a empreender, aí eu entendi o quanto a gente tem muitas jornadas nesse meio do caminho. E aí, para pensar em como a mulher vai se preparar, né, para se colocar nesse lugar, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, e aí tem muito a ver com autoestima, e eu não estou falando de beleza quando eu falo de autoestima, mas sim da coragem, da gente se sentir preparada, da gente olhar no espelho e falar, não, eu posso. E isso é muito difícil, principalmente para as mulheres que estão com filhos recém-nascidos, ou que estão com os filhos em creche, que tem que sustentar a família, ao mesmo tempo que tem que ter uma mente empreendedora. E a gente não tem uma educação empreendedora no nosso país ainda. A gente não pensa que empreender pode ser um caminho. Então, eu acho que a gente precisa de muito apoio. Eu tenho um dado aqui que 55% das empreendedoras têm filhos e 75% delas
decidiram empreender após a maternidade. Então, qual é esse apoio que nós, como poder público, podemos dar para essas mulheres que estão empreendendo? Como que está a creche? Como que está a questão do profissional de saúde que poderia estar visitando essa família e dando mais apoio para essa mulher empreender? E aí tem a autonomia financeira. Eu tenho um outro dado, que é da Rede Mulher Empreendedora, que constatou que 30% dos negócios com até 3 anos de funcionamento são informais, porque 64% das empreendedoras citam a falta de dinheiro como um dos principais motivos para essa situação. E 43% delas alegam que mantém o negócio na informalidade. Então, como que a gente pode, no governo do estado, como deputada, incentivar, fomentar essa questão? Vamos fazer incentivos fiscais? Vamos colocar projetos de formação e de ensino profissionalizante para o empreendedorismo para essas mulheres, com esse recorte de gênero, de renda, de vulnerabilidade social? Então, eu acho que são vários dos caminhos que a gente pode seguir apoiando essas mulheres, entendendo que elas nunca vão estar numa jornada só, nunca vai ser só pelo negócio. Ela vai estar pensando na família, ela vai estar pensando em como sustentar os filhos, os dados estão aí para mostrar isso. E só para finalizar, eu quero muito ser a deputada estadual que vai incentivar na questão do curso profissionalizante, do ensino profissionalizante. A gente precisa capacitar essas gerações, a gente precisa capacitar essas mulheres para o mercado de trabalho. Elas precisam estar prontas para poder ser melhores remuneradas e, mais do que isso, para que elas tenham mais possibilidades e oportunidades de sonhar e realizar os sonhos delas. Você falou sobre a questão, né, de mulheres que têm filhos e tal, e aí entra também na questão da discriminação, né? Então, além as mulheres, né, uma mulher branca já enfrenta toda essa questão, mais ainda as mulheres negras, e a expectativa de vida aumentou muito, né? Então, a gente tem mulheres de 40, 50, 60 anos que estão precisando também estar no mercado de trabalho, né? Você pensa também em alguma proposta específica para essas gerações, né? Considerando a discriminação, considerando o etarismo, né? Porque ainda que você é uma mulher jovem e branca, ainda você tem um pouco mais de oportunidade, mas considerando mulheres negras, mulheres mais velhas, o que você propõe para essa questão? Eu acho que é muito importante a gente lembrar que é a primeira vez na história moderna que a gente tem mulheres ocupando espaços aí de executivas com 50, 60 a mais, né? É um marco por conta desse avanço que a gente tem na expectativa de vida, e as mulheres não estavam no mercado de trabalho antes nessa posição. Então, a gente tem que agora pensar nas mulheres que estão ocupando esses espaços agora. E o quanto elas o quanto elas estão ali representando também essas mulheres jovens que vão estar ocupando esse espaço. Então, é muito importante a gente pensar na saúde mental dessas mulheres, como elas chegaram até lá. Será que a gente tem um sistema de saúde hoje que pensa nessas mulheres 50, 60 a mais, e aí a gente pode fazer o recorte de raça, e a gente pode fazer o recorte das mulheres trans? E aí, falando em mulheres trans, a gente tem uma expectativa de vida que vai até os 35 anos, né? Então, como que a gente prolonga também essa questão? Eu estava ontem num equipamento que acolhe mulheres trans, o assunto foi completamente sobre o mercado de trabalho, e o quanto as dificuldades das mulheres trans, não só de ocupar esse espaço, mas quando elas ocupam esse espaço, qual que é a rede de apoio que elas têm dentro do serviço público? Porque hoje a gente não vê a saúde mental como uma questão medicinal. A gente está levando a saúde mental para uma questão religiosa. E não é isso que tem que acontecer. A gente precisa de psicólogos, psiquiatras dentro da saúde pública para ser essa rede de saúde mental para essas mulheres que estão ascendendo a esses cargos, e as que não, como que isso pode servir de apoio para elas. E aí, quando a gente pensa nas mulheres, há mulheres idosas... Peraí, só um minutinho, para eu voltar aqui. Quando a gente pensa em saúde, e eu quero muito focar essa questão do mercado de trabalho na saúde, porque eu acho que, voltando à raiz do problema,
é uma das questões que a gente tem que explorar, tanto nas mulheres trans quanto nas mulheres negras que enfrentam outras dificuldades. Como você falou, eu sou uma mulher cis, hétero, branca, que teve outras vivências, não sofro muito pouco perto do que elas estão sofrendo. Tive muitos privilégios nessa vida, a saúde privada, educação privada, só que eu sei que se eu fosse uma mulher que estivesse dependendo de uma saúde pública e de um ensino público, eu ia sofrer muito mais do que eu sofri. Então, assim, como que a gente pensa lá no comecinho, como essa saúde e essa educação estão preparando essas mulheres para ascender ao mercado de trabalho? Então, eu focaria muito na questão da saúde pública, acho que a gente precisa mesmo pensar nisso, primeiro por expectativa de vida, mas vamos pensar também na saúde mental. As pessoas estão chegando nessas posições com o emocional completamente abalado, sem nenhuma estrutura, porque já não tem rede de apoio. E eu acho que, como deputado estadual, a gente precisa fiscalizar a Secretaria da Saúde, porque o orçamento que a gente tem para essa questão é muito baixinha. A gente tem hospitais estaduais psiquiátricos que têm atendimento uma vez na semana. E às vezes é só às 7 horas da manhã. Você não tem nem como acompanhar esse caso ao longo das semanas. Então, eu acho que é uma das coisas que eu focaria para manter essa mulher saudável dentro do mercado de trabalho. Okay. Falando sobre a educação, é um problema que chama a nossa atenção aqui na cidade de Bauru, mas eu creio que ele acontece, né, em todo o país, né, no estado de São Paulo. Nós já tivemos sérios problemas de violência obstétrica, né? Uhum. E hoje ela não conta com uma legislação específica para ser coibida. Existe hoje um projeto de lei que está tramitando no Senado que torna crime a violência obstétrica e estabelece procedimentos para prevenção da prática no SUS, né, no Sistema Único de Saúde. A PL 2082, de 2022, a senadora Leila Barros. Qual é a sua posição em relação a esse projeto? Eu vou te confessar que eu não tenho assim uma propositura completa na cabeça sobre esse projeto de lei, mas uma a cada 4 mulheres sofre, né, violência obstétrica, então é algo que a gente precisa pautar, a gente precisa regulamentar. Eu falo muito sobre a humanização que a gente precisa ter no sistema de saúde. Uma das coisas que eu escutei muito quando eu me candidatei foi que a gente normalizou as filas para marcar um atendimento. E, infelizmente, para atendimento ginecológico para as mulheres, as filas são mais de 1 ano, as mulheres não conseguem fazer. E aí, quando a gente vai falar também de urologistas, a mesma coisa, fica muito difícil. Então, a gente precisa primeiro pensar na humanização do sistema de saúde. E isso vai do acolhimento até a hora do parto. Então, se a gente está tendo uma a cada 4 mulheres sofrendo de violência obstétrica, significa que está na hora da gente parar, pensar, olhar para esse projeto de lei, regulamentar essa questão, só que aí também a gente precisa levar informação. Precisa ser mais publicizada essa questão, precisa ser publicizado o projeto de lei e a gente precisa ver como que vai ser a punição para esses agressores. Porque se ela for que nem acho que está propondo no projeto, eu não tenho aqui de cabeça agora, de 1 a 2 anos, ou até 4 anos, eu não me recordo. Será que isso é o suficiente? O que mais a gente vai precisar fazer? Como que a gente vai acompanhar essa mãe depois? Porque uma criança vir ao mundo já numa situação de violência, para mim é algo muito triste, mas é algo muito preocupante, muito trágico. Então, como que a gente vai ficar em cima dessa questão? Eu acho que na Alesp se fala muito pouco sobre isso. Eu entendo que esse PL está no Senado, mas a gente vai ter que pautar em várias esferas. Então, acho que cada vez mais bancadas femininas fortes falando sobre isso, bancadas feministas falando sobre isso, e a gente chamar todo mundo para a conversa. Porque quando o debate fica social, né, dói na família de todo mundo, a gente consegue fazer com que as coisas andem mais. Então, eu colocaria o holofote nessa questão cada vez mais, porque é inadmissível isso continuar acontecendo. É legal você ter falado sobre a questão aí de bancadas femininas e bancadas feministas. Você se identifica com alguma corrente feminista em especial? Então, eu ando estudando muito sempre sobre isso, porque eu acho que a gente vai se entendendo, né? Quando eu estava no colégio, a gente não falava sobre isso. Depois que eu fui tendo um pouquinho mais
de conhecimento e tal. Então, se eu fosse me identificar com uma corrente, seria na interseccional, exatamente pelo que eu te falei, por eu ser uma mulher branca, cis, hétero, de classe média, que teve vários outros privilégios, e eu preciso entender as diversidades e os outros recortes. Então, se eu fosse me colocar em alguma, seria nessa. Ok. Bom, vamos caminhando agora para o final da entrevista. Uma pergunta genérica aí. Para você, o que é Tá. ser mulher no Brasil? É motivo de muito orgulho. Apesar de ser muito difícil, a gente sabe que no nosso país, no nosso estado, a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro. Mas eu vou citar para você aqui um pouquinho a história da minha mãe. Ela nasceu na Brasilândia, aí eu nasci aqui na Freguesia do Ó, minha mãe nasceu no distrito muito pertinho da Brasilândia, teve muitas outras dificuldades, teve ensino público, saúde pública, teve muitos irmãos, meus avós sempre trabalhando muito e muito ausentes, e aí ela teve que se virar, ela conseguiu, ela superou essas adversidades. Minha irmã, que eu falei para você, que é chefe de cozinha. Então, assim, eu tenho dois exemplos muito diferentes, mas que se encontram nas suas dificuldades do que é ser mulher no nosso estado e no nosso país. Eu acho que se a gente não se atenta... quando eu falei para você que a gente está progredindo, subindo tijolinho por tijolinho, é verdade, mas se a gente dormir um pouquinho, ele está com esse tijolinho na nossa cabeça. Então, assim, a gente não pode desanimar, mas a gente tem que continuar lutando. Porque se hoje a gente está tendo essa conversa, foi porque muitas outras abriram esse espaço. E se a gente achar que está tudo certo, tudo resolvido e caminhando para um caminho só de prosperidade, provavelmente a gente vai dar um passo para trás. Então, quero também deixar a mensagem de que a gente precisa continuar lutando, a gente precisa seguir juntas, porque a luta ainda é muito grande, mas caminhando uma do lado da outra, tenho certeza que a gente vai conseguir. Oi, Gabi. Gostaria de acrescentar, falar alguma mensagem, fazer o jabá aí da candidatura. Eu quero agradecer o espaço, a oportunidade. Estaremos juntas aí lutando por Bauru. E claro, reta final de campanha, a gente tem que pedir voto. Então, meu número é 40222. Esse não é um projeto da Gabi, não é um projeto de poder pessoal. É um projeto que luta por uma educação de qualidade, por um ensino profissionalizante, pelo direito das mulheres, das juventudes, para que a gente tenha um sistema de saúde mais humano no nosso estado. Tem que ter muita coragem para fazer política de verdade. E ao longo desses 7 anos no serviço público, eu fui adquirindo essa coragem também para sair candidata. Já sabia que ia ser muito difícil, mas também encontrei muita gente boa, do bem e que acredita na política. Então, eu espero que a gente faça um bom voto no domingo. Essas eleições são eleições muito importantes para a gente, quanto país, quanto sociedade, e aqui no governo do estado também. Então, eu desejo um bom voto para todo mundo, e quem se identificou, quem quiser conversar mais, as redes sociais é Gabi Sabino SP, e bora que a gente tem muita coisa para fazer acontecer lá na Lesp. Obrigada, Gabi, por Eu que participar agradeço. conosco. A sua contribuição e a sua presença, sua candidatura fortalece nossa democracia e coloca nós mulheres onde queremos e precisamos estar. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.